pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo um amigo, o Alexandre Nicolini, um dos maiores consultores educacionais do Brasil, especialista em ENAD e em muitas outras coisas. Nicolini, é um prazer tê-lo aqui hoje. Oi, Fabrício, tudo bem? Pô, é um prazer a gente se encontrar aqui em São Paulo para gravar o podcast e vamos em frente. Vamos em Fiquei frente. curioso. Vamos em frente. Nicolini, como é praxe aqui no programa, eu gosto sempre de perguntar como foi sua trajetória profissional. Porque as pessoas que estão nos assistindo, a maioria são professores, são gestores educacionais, e muitos perguntam, peraí, como é que esse cara chegou onde ele está? Né? Acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Qual foi o caminho que tu seguiu para se colocar hoje como um consultor educacional muito forte no ensino superior, que também já começa a atuar no ensino básico? Qual foi o percurso acadêmico, pessoal, que você seguiu? Bem, foi uma questão de vida, na realidade. Eu terminei o segundo grau muito cedo, com 16 anos. Entrei para o curso de matemática, desisti. Depois fiz 3 anos de engenharia na UFRJ, desisti para desespero dos meus pais e resolvi ser empresário. Então você tinha habilidade com números. Os dois cursos Meu iniciais que pai você era fez. professor de matemática e minha mãe também, então já viu que eu gostava de números, né? Aprendi Sim. com eles. Mas não sabia manusear os números na hora de ser empresário. Então, passei um ano e meio ganhando um relativo dinheiro e aí veio o Plano Collor. E o Plano Collor sequestrou a poupança, sequestrou o capital de giro de todo mundo. É, E de repente eu me vi falido. muita gente não sabe o que é isso, não tem a menor ideia do que é isso, Exatamente. porque não estava nem nascido nessa época, né? Mas o que Mas, aconteceu é que com 21 anos eu estava falido e pensei assim, eu preciso aprender a administrar. E aí voltei para o Rio de Janeiro e comecei o curso de administração na Universidade do Estado do Rio, que é a UERJ. E ali começou uma pegada muito diferente, porque eu então já tinha vejam só, você foi para a administração por uma dor que você, né? por uma dor. Exatamente Interessante. isso. E enquanto a gente estava fazendo o curso de administração, eu tinha entre 3 e 4 anos a mais do que meus colegas, porque eu já tinha um percurso de vida que eles não tinham. Quando o Sim. professor de finanças falava em fluxo de caixa, meus colegas olhavam e pensavam, isso é uma mudança? E eu pensava assim, foi isso que me quebrou. Você aplicava na prática a Na teoria que estava sendo dada. prática, então tudo eu vi ao longo do curso de administração, todos os problemas que eu tive como empresário. E aí, Fabrício, eu olhei para os meus colegas numa reunião de diretório acadêmico e falei assim: por que a gente está formando gerentes para grandes empresas ao invés de estarmos formando empreendedores? Isso, nós estamos falando em 1991. E aí eles falaram: vai ter um encontro nacional de estudantes de administração, essas discussões estão lá, você devia ir lá. E aí lá eu fui, debatemos isso virou um movimento estudantil. E nesse movimento estudantil, nós fizemos duas coisas, eu e todo o meu grupo na época. Duas coisas geniais. Nós trouxemos o conceito de empresa júnior para o Brasil e difundimos o conceito de empresa júnior no país inteiro. Isso foi em que ano, Nicolinho? E isso foi em 1992, Em 1993. 92, você já trouxeram o conceito de empresa júnior no Brasil. Trouxemos o conceito, trouxemos estudantes da França, onde o conceito nasceu para falar de empresa júnior. Montamos manuais ensinando os diretórios acadêmicos como montar a empresa júnior. Montamos kits, distribuímos no país inteiro. Foi uma loucura. E disseminamos. Pena que depois isso não continuou, né? Porque eu acho que o pessoal não aprendeu ainda, né? Porque o conceito de empresa júnior não é só montar uma empresa. A gente está falando de aprender a gerenciar uma empresa. Sim. Então, se a instituição de ensino não tiver bem dentro do projeto e trouxer os professores que têm mais experiências, a empresa júnior morre. Então, ela precisa ter um componente de apoio institucional muito forte. E os estudantes entenderam o conceito, as universidades nem sempre entenderam. E uma conexão com o mercado, né? E uma conexão com o mercado. Porque é aquilo que você disse, o professor ele não tem a menor ideia de como funciona o mercado na prática, como é que ele vai criar empresas júniores, como é que ele vai projetar isso e dar certo. Né? Esse é o problema, a gente também não tem cultura de empreendedores, né, no Isso, Brasil. Não tinha, hoje a cultura é um pouco mais disseminada.
Esse foi um dos projetos. O segundo projeto no movimento estudantil, a gente resolveu fazer um concurso nacional de projetos sociais para estudantes de administração. Na época, 1995, nós levantamos o equivalente a R$ 50 mil, o que é uma fortuna hoje. Imagina, um monte de estudante de 20, 21 anos levantar R$ 50 mil, que hoje deve equivaler a uns 200 mil, para fazer um projeto da premiação. E viajamos o país inteiro, todos os estados da federação, divulgando a ideia. Esse projeto, ele teve edições que ele teve mais de 250 concorrentes, e Itaú, Fundação Kellogg, Fundação Ford, CIA, só tinha patrocinadores de peso. E nós éramos uns meninos. E, novamente, com esse projeto, nós disseminamos o conceito de responsabilidade social, porque só o USP e a FGV debatiam isso na época. E nós trouxemos esses conceitos e disseminamos a ponto de professores que ajudavam os estudantes com os projetos começarem a pesquisar, fazer mestrado e doutorado na área, porque os estudantes tinham levado. É genial. É genial mesmo, fantástico. Foi fantástico o movimento estudantil. E aí você terminou o curso de administração com toda essa bagagem? Terminei, mas não foi isso, né? Quando o curso estava terminando, o Paulo Renato começou a debater que tinha que ter uma prova para avaliar a qualidade do estudante. Era o surgimento dos sinais. O surgimento, eram os primórdios ainda, né? Era o Gênesis, porque na realidade os sinais começam há 20 anos atrás. Nós estamos falando há 28 anos atrás. Sim. E há 28 anos atrás começa o provão. Sim. E um debate mais forte sobre como seria a avaliação das condições de ensino. Então, toda a estrutura dos sinais foi sendo produzida. Ela não nasceu da noite para o dia, né? Que é um instrumento extremamente bem elaborado. Mas eu estava lá no nascimento. E nós apoiamos, a Uni boicotou, nós apoiamos o movimento. E quando o primeiro provão foi aplicado, eu já fui um observador. Desde então, desde que saiu o primeiro relatório do provão, nunca mais eu consegui deixar de mexer com esses dados. Me apaixonei o que a gente gosta muito de falar, né? Pelos exames padronizados de massa. E o Paulo Renato foi um grande disseminador, né? Um puta ministro, né? Acho um dos melhores da história, né? Sim, e foi ali que o INEP nasceu e que duas coisas são derivadas dessa época. Número 1, é uma política pública de avaliação do ensino superior que passou por 2 governos Fernando Henrique, 2 governos Lula, 1 governo e meio da Dilma, meio do Temer, 1 Bolsonaro, já estamos no Lula de novo, e a política pública não mudou essencialmente. Sim. Ela evoluiu, mas não mudou. Isso é muito raro. Isso é raríssimo. O Brasil é uma raridade. É raríssimo. Esse foi um ponto importante. E o segundo foi o INEP. Por quê? Porque o INEP veio se produzindo como uma burocracia especializada em avaliação, tanto do ensino básico quanto do ensino superior. Então, hoje, nós estamos debatendo uma agência nova para o ensino superior, mas essa agência já existe a princípio. É o INEP, porque se a agência for montada, a gente vai ter que levar a gente do INEP para lá. E é um órgão extremamente qualificado e técnico, né? Tem pessoas lá no INEP que são extremamente qualificadas, fazem um trabalho genial, né? Sensacional. Um excelente trabalho. Um corpo de pessoas lá muito bem capacitado. E aí, nessa brincadeira, com essa bagagem toda, né, o tempo todo com as dores, vendo as dores e fazendo nascer coisas novas, eu saí da faculdade, me formei e só fiz um processo seletivo, que foi para o curso de mestrado em administração pública da FGV no Rio. Só fiz esse processo, eu só queria isso. Entrei e meu projeto era estudar a formação dos universitários e estudar uma coisa que estava no nascedouro, que eram as diretrizes curriculares nacionais. Então, eu acompanhei o processo de discussão, consultas públicas, e isso faz parte da minha dissertação de mestrado. Legal. Você vivenciou os primórdios, né, as bases dos sinais, depois a criação das DCNs, e estudou tudo isso no âmbito acadêmico, já no mestrado. E comecei a pensar assim, espera um pouco, se
o provão, o ENAD, é feito a partir da diretriz curricular nacional, então os resultados do ENAD são uma avaliação da efetividade da diretriz curricular nacional. E é isso que eu estou falando há 20 anos, que se os resultados são ruins, nós temos que rever as diretrizes também. Não só isso, né? No meio, entre as diretrizes e a avaliação, tem o currículo, né? Exatamente. Pode ser que o problema nem esteja num lado nem no outro, mas aqui no meio também, né? O currículo, aí é uma conclusão da dissertação. O que aconteceu? Nós passamos 50 anos sob a égide do currículo mínimo para todas as áreas de formação, que era uma política pública muito engessada. Sim, ela faz algum sentido no ensino básico, mas no superior não faz sentido. E ela faz mais sentido quando a gente está falando de uma formação pela qualificação, aquele conjunto de saberes que são necessários para a educação profissional. O problema é que, na virada do século, com a LDB e depois com as diretrizes curriculares nacionais, toda a política pública passou a ser baseada no conceito de competências. Sim. E aí o currículo mínimo não serve mais. Mas como você erige uma diretriz curricular nacional, se não tem massa crítica para aquilo, e se todo mundo está acostumado a fazer currículo mínimo? As diretrizes curriculares estão levando 20 anos para conseguir se livrar do fantasma do currículo mínimo. Agora é que eu vejo que elas estão caminhando mais céleres nessa direção. Na medida que elas se modificam, evoluem, a complexidade para criar currículos ainda aumenta. Muito, por quê? E eu não vejo mão de obra qualificada no Brasil nessa área, né, de criação de padronização curricular, que é uma área extremamente técnica, para você elaborar currículos para dezenas e dezenas de cursos, né, do ensino superior. É complexo, né? O final do século XX foi um momento de profundo questionamento do tecnicismo na educação. Então, fazer currículo, teoria de currículos, avaliação, tudo isso era considerado, assim, tecnicista, e como tecnicista não politizado, isso tudo foi meio deixado de lado. É verdade. Então, no início do século XXI, é que a gente começa a retomar algumas dessas discussões. Até eu já falei isso aqui em outros programas, se você analisar historicamente, enquanto os Estados Unidos e a Europa, principalmente a Holanda lá na Europa, Inglaterra, estavam justamente nesse tecnicismo, sistematizando o currículo, padronizando conceitos, né? Aí, lá na década de 1960, a taxonomia de Bloom, nos Estados Unidos, outras taxonomias surgiram na Europa. Era um movimento muito forte para organizar esses processos. No Brasil, não sei por que cargas d'água isso aconteceu, mas foi um processo inverso. O Brasil, ao invés de buscar a sistematização dos processos, a organização dos processos, ele foi para uma educação subjetivista, né, onde nada está organizado, onde nada poderia ser avaliado. E isso durou ali da década de 70 até o final dos anos 90, quando veio aí, começou a tua história, que foi justamente o Paulo Renato lá, com os primórdios dos sinais, a curricularização do ensino, porque nesse intervalo aí de 20 e 30 anos, enquanto o mundo todo já estava fazendo isso há muito tempo, o Brasil estava no caminho oposto. Nós temos algumas coisas que condicionam o nosso caminho. Primeiro, nós tivemos uma influência muito forte na educação, da educação nova, que é da década de 60. A educação nova, ela questionou fortemente a maneira como o ensino era conduzido, e com muita razão. Boa parte do que se fala hoje de metodologias ativas e a curricularização por competências já estava sendo discutido na década de 60. Só que o regime militar demonizou essa produção. E aí a gente entra na década de 80 com pessoas que eram muito importantes referência na área de educação, basicamente exiladas, ou seja, a gente esvaziou a massa crítica sobre a educação no Brasil, e no final de 88 a Constituição ela descentraliza
também os sistemas de ensino. Então, você tem que criar sistemas novos, municipais, estaduais, federais, e isso conduz a uma desorganização. A gente não sabe que, Agora que é está muito correndo grande. atrás do prejuízo, né? Foram 30 anos Exatamente. indo dando ré, né? Imagina o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje tem em torno de 1.100 escolas públicas de primeiro grau. Imagina você receber isso de presente no Natal. Ok, agora a Constituição diz que essas 1.100 escolas são suas. Vire-se. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Você Não é vai assim. demorar 20 anos para organizar o sistema. Sim, sim. Então, tudo isso condicionou também a nossa desorganização. Mas vamos entender que isso era até o final do século XX. No século XXI, a gente já decorreu um quarto do século XXI. E a gente ainda não conseguiu se organizar. O que nós conseguimos organizar foi a avaliação dos sistemas, do ensino superior, do ensino médio, do ensino básico. E isso nós conseguimos fazer muito bem. Agora está na hora da gente discutir a curricularização. Organizamos parte da avaliação, né? Exatamente. Não a avaliação na sua integralidade, mas parte a gente conseguiu padronizar bem. Mas agora, a gente falando nas diretrizes curriculares nacionais, que começam a fazer sentido, falando em toda a organização do ensino básico, e a curricularização, pela primeira vez vai haver currículo no Brasil, né? O que é uma coisa inédita. Então, agora sim, eu acho que a gente tem um caminho bom para trilhar pela frente. Eu lembro, há 10, 15 anos atrás, quando eu falava sobre isso, assim, eu falava ao vento. Acho que você deve ter passado por isso também. Sim, com certeza. A gente ia na instituição de ensino superior e falava sobre curricularização, sobre padronizado de escritor, alinhar o currículo com a avaliação, esse papo todo, e o pessoal, não, isso aí dá muito trabalho, isso aí é uma loucura, isso aí não vai, ninguém faz isso. Existia uma relutância muito grande, né? Hoje, não. Lá na Questione eu vejo, semanalmente, instituições de ensino superior nos procurando e já com esse enfoque. Não, eu quero organizar o meu currículo, eu quero organizar o planejamento de ensino, eu quero alinhar isso com a avaliação. Quer dizer, me parece que houve um amadurecimento também do ensino superior, né? Quer dizer, os profissionais eles se atentaram para esse problema e já é uma coisa orgânica essa procura. Você tem essa opinião também? Eu acho que de uns anos para cá, eu sempre brincava até o final da década passada que o único momento que eu me sentia como Jesus Cristo era quando eu estava pregando no deserto. E por 20 anos eu preguei no deserto. Eu não fui esse tempo todo não, mas eu acho que eu preguei uns 10 anos. Então era o único momento. Agora não, agora eu já sinto que as instituições estão mais amadurecidas. Nós estamos passando pela reorganização de várias diretrizes curriculares nacionais e as pessoas já vêm, agora não vêm com uma questão do tipo, vamos mimetizar o currículo da instituição que a gente gosta. Agora tem toda uma preocupação de começar a entender assim. Os meus clientes chegam para mim e dizem assim, como eu posso gerar uma assinatura de aprendizagem para a minha instituição? Um currículo que seja diferente dos demais e que traga diferenciação para mim de posicionamento no mercado. A gente escutava antes muitos absurdos, né? E infelizmente as pessoas não compreendiam aquilo que a gente estava falando, né? Porque quantas instituições de ensino superior compraram bancos de itens? Aí você vai explicar naquela época, olha, não adianta você comprar item. O item que vem de fora, ele não está vinculado ao teu currículo, ao teu decisão curricular. Ele não tem valor pedagógico para a tua instituição, você está jogando dinheiro fora. Não, e isso é impressionante, Fabrício, porque assim, não é a faculdade que está no interior, que tem 300 alunos que está tentando fazer isso. Eu recebi perguntas desse tipo, qual é o melhor banco de questões para eu comprar, de instituição que está em São Paulo, capital, cobrando R$5.000 de mensalidade. E com um corpo docente mega qualificado. E a primeira coisa que eu falo para a pessoa que me pergunta isso é, por que você vai fazer isso? Nenhum banco de questões nesse país serve para nenhuma faculdade. A princípio não serve, porque você tem seu currículo, você tem seus objetivos de ensino, então você tem que ter questões feitas para avaliar esses objetivos de ensino. Logo,
se um terceiro fizer as suas questões, elas não servem para avaliar o que você ensinou em sala de aula. Exato. E só que há 10 anos atrás, 15, a gente falava isso, também ninguém escutava. Exatamente. Aí, obviamente, se há mercado para isso, vai aparecer empresa que vende isso. Uhum. E aí apareceram N empresas vendendo o caminho mais fácil. Está aqui tudo pronto, teu professor vai escolher aqui como é que ele vai montar as avaliações e segue o jogo. Aí, anos depois, essas mesmas instituições perceberam, peraí, não deu certo. A avaliação ela tem baixíssima qualidade, o resultado da avaliação interna não bate com o resultado das avaliações externas do ENAD, isso é um tema que a gente vai abordar daqui a pouco, que você é especialista, e o professor ele tem muita dificuldade até em escolher aquelas questões, porque não é aquilo que ele está trabalhando na sala de aula. Exatamente. Né? E aí agora o movimento se inverteu, né? As pessoas já percebem, peraí, não adianta comprar feito. Eu tenho que mudar o processo interno da minha instituição para que eu consiga produzir o que é bom para mim. Né? Exatamente. Mas aí nós temos um outro problema quando a instituição resolve fazer uma produção autoral de questões. Qual é? O professor não sabe fazer questões. Isso. Eu montei nos últimos anos um currículo para professores só para avaliação da aprendizagem. São 6 oficinas de 8 horas, com muitas atividades práticas, para os professores aprenderem a fazer ali, na frente de todo mundo, em dinâmicas, aprenderem a fazer uma prova, como referenciar uma prova, como usar a taxonomia de Bloom, como gerar critérios de quantificação, como gerar padrões de resposta, como fazer um planejamento da avaliação de forma semestral. Tudo isso são questões que os professores deveriam saber. O problema é que no Brasil nós não temos professores no ensino superior. À exceção daqueles poucos que se formaram na licenciatura e têm alguma formação em pedagogia, o que nós temos são advogados que dão aula, médicos que dão aula, engenheiros que dão aula, mas nenhum deles teve formação docente. E mesmo os que são formados em pedagogia ou cursos afins da área da educação, os currículos desses cursos estão extremamente defasados. Sim. A maioria desses cursos, primeiro, eles abordam aspectos didático-pedagógicos ultrapassados, autores que o mundo inteiro não usa mais aquilo, não tem mais, alguns nem comprovação científica tem em termos de resultado. A maioria desses cursos não trabalham o ensino superior, quer dizer, é um curso para formar professores muito voltado para o ensino básico, e mesmo assim obsoleto. Sim. Eu não conheço currículos da área da educação, preparação de professores, que trabalhem a gestão pedagógica, e muito menos a avaliação. Né? Eu fui esse ano a Londres e visitei a King's College, que é uma universidade inglesa responsável pela formação de professores. E tinha um professor pernambucano lá. Ele era um professor titular lá, o Galamba, professor Galamba. E ele, conversando com a gente, ele disse, olha, uma das coisas mais difíceis que eu passei aqui na Inglaterra foi a formação de professores. Porque ele foi lá fazer o doutorado nessa área e teve que passar pela formação de professores na Inglaterra. Que lá é diferente. Qualquer um pode ser professor. Mas tem que passar por esses 9 meses de formação, que é em tempo integral. Boa parte do tempo é prático e supervisionado. E ele disse que é um negócio tão estressante, e principalmente a parte de preparação da avaliação, é algo tão intenso, que ele disse que perdeu todos os cabelos dele nesse curso. Né? Foi um negócio muito estressante. Eu não vejo esse nível de preparação do professor aqui no Brasil. Né? Não temos. Não Como temos. você falou, os cursos estão envelhecidos. Que é um problema de todo brasileiro que se preze, frações e, consequentemente, porcentagem. Os brasileiros não sabem fração. Isso é um problema básico de formação de professores na área de matemática. Mas durante muito tempo, nós não tivemos 50% dos professores de matemática que eram formados na área.
E mesmo os que entraram depois e os que já tinham feito matemática antes, eles sabem muito sobre teorias educacionais, sabem muito sobre discussões pedagógicas, mas ensinar fração é didática. Isso. E às vezes a didática responde por um percentual tão pequeno do currículo que ela é dada praticamente a título de curiosidade. Mas quando o professor chegar em sala de aula, ele vai ter que ensinar a fração. E como se ensina a fração? Né? Qual é a melhor técnica para... Qual é a melhor técnica? Minha filha estuda numa escola francesa. Então, é uma escola internacional. Você tem formação na França também, né? Eu tenho, porque eu fiz um ano de sanduíche. Eu estudei na Paris Dauphine, que é a Paris 9, e nesse ano eu estudei como os sistemas educacionais funcionam lá. Tem coisas que são geniais, né? Primeiro, tirar pela minha filha. A escola segue o padrão francês de ensino, do ensino público. Minha filha aprendeu a fazer multiplicação e divisão de 4 formas diferentes, todas elas formas abstratas, antes de montar a primeira conta. Aconteceu com a soma, aconteceu com a subtração, com a divisão e com a multiplicação. Então, quando ela montou a primeira conta, ela já sabia o conceito, já sabia as premissas. Ela não tem problema, tem 12 anos, nenhum problema com frações. Devora frações. Então, a gente tem que perceber que isso se deve porque o professor é intensamente treinado. E não só foi treinado de forma muito pragmática sobre como ele ensinaria. E com técnicas comprovadas. Sim, mas ele continua sendo treinado. O tempo todo. Praticamente a cada 2 semanas minha filha diz, eu vou ter um tempo livre porque o professor tal está em formação. Praticamente a cada 2 semanas. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E aí você tem pessoa, assim, um ensino absolutamente genial. O livro de matemática da minha filha, quando ela estava fazendo o equivalente à 3ª série, parecia um tabuleiro de jogos, Fabrício. Era o tempo todo jogando, brincando, era lúdico o tempo todo. E ao mesmo tempo, né, como o nosso professor ele é desafiado por N maneiras diferentes, né, porque não tem condição de trabalho, remuneração não é lá essas coisas, ele não passou por um processo ideal de capacitação, ele tem que aprender sozinho. Então, a gente tem um professor que, no final das contas, ele é muito versátil. Quando você dá a ferramenta para ele faz muito mais do que um outro professor que teve tudo. Sim. Né? A minha percepção é essa, porque você pega o ensino superior, e eu dei aula há muitos anos no ensino superior, o aluno entra muitas vezes no ensino superior em situação de analfabetismo funcional no Brasil. Sim. E aquele professor lá no ensino superior, em uma universidade privada, dando aula à noite, em cursos noturnos, ele pega aquele aluno que está nessa situação e consegue levar ele para um patamar muito melhor do que ele entrou. Ele não está pronto para o mercado, não vai estar. Uhum. Mas ele já sai num padrão que, se ele estudar mais um pouquinho, fizer umas especializações, ele vai chegar lá. Imagina se o professor é bem formado, a gente tem massa crítica disponível e treinamento. É por isso, Fabrício, que eu montei currículos de treinamento para professores. Então, sim, são 6 treinamentos para coordenadores de curso aprenderem a planejar a avaliação na instituição de ensino, tanto no nível macro, quanto meso, quanto micro. 6 formações para professores aprenderem a construir, a rodar e a interpretar os dados. 6 oficinas para os estudantes aprenderem a fazer avaliações. Como é que eu resolvo uma questão objetiva? Como é que eu interpreto uma questão discursiva? Como é que eu consigo ler e absorver mais? Você faz a oficina até para os estudantes, né? Até para os estudantes. Aliás, são as oficinas que têm mais Ibope, porque os estudantes, quando percebem que ele está sendo treinado para fazer questão, não para o ENAD, também é para o ENAD, claro, mas quando ele percebe que o que ele está sendo preparado para o ENAD vai servir para o concurso público, vai servir para o exame de residência, vai servir para o exame da OAB,
O estudante compra e se engaja na hora a ideia. É porque as pessoas muitas vezes não entendem que a avaliação seja qual for o modelo de avaliação, uma avaliação cognitiva, socioemocional, enfim. A regra, a lógica é a mesma. A avaliação é uma ferramenta de, desculpem, coleta de evidência. Você vai coletar dados, então é uma ferramenta de pesquisa. Então, a prova é uma ferramenta de pesquisa. A gente vai pegar as respostas daqueles alunos e identificar qual é o comportamento dele mediante aqueles problemas que você colocou para ele. E a partir dessas respostas, você vai determinar se naquele momento em que ele fez a avaliação, aquele estudante está num nível ou num padrão aceitável ou não. Isso, e a avaliação é sempre um retrato daquele momento. A gente não pode, a partir daquele resultado da avaliação, tentar prever o futuro, o potencial daquele estudante. Dá para fazer um retrospecto do passado, mas do futuro é complicado. E se a gente pensar na avaliação dessa forma, muda um pouco a maneira como a gente olha para a avaliação, né? Então, quando um estudante vai fazer uma avaliação, pelo menos 3 dimensões afetam o resultado da avaliação. Não sei se você vai concordar comigo, mas uma dimensão é socioemocional, fisiológica, que é uma dimensão em que você não tem muito controle sobre ela, né? Porque o estudante naquele dia ele pode estar mal de alguma forma. Até o ritmo circadiano pode afetar o resultado. Quer dizer, tem estudante que faz melhor a prova pela manhã do que à tarde e vice-versa. Tem os aspectos psicossociais envolvidos. Esse é um ponto que vai sempre influenciar o resultado da avaliação. O outro ponto é o que a gente quer, né? Que é o domínio daquele conhecimento que a avaliação solicita. Mas tem um terceiro ponto que às vezes as pessoas esquecem, que é a habilidade do estudante fazer aquele modelo de avaliação. Exatamente. Tanto é que quando você muda o modelo da avaliação, o resultado ele cai. Porque aquele novo modelo, como era pouco conhecido por aquele público, ele gera uma redução na média global, né? Pelo menos os artigos que analisam isso falam muito sobre isso. É o que acontece na minha experiência também. Aí nas questões, eu vou pegar o exemplo do ENAD, por exemplo, né? Eu acho que você vai poder nos ajudar a falar um pouco sobre isso. Entre as questões que os alunos mais erram, está o modelo de asserção e razão, né? E quando você analisa as nossas universidades, pelo menos na nossa experiência lá na Questione, e aí você pode relatar um pouco da sua, esse modelo é o menos utilizado nas avaliações formativas e somativas na universidade. Então, quer dizer, o aluno ele é pouco treinado a fazer aquele modelo de item durante a vida pregressa na universidade, e aí quando ele é avaliado ao término da universidade, ele lida com um modelo que ele não é treinado, obviamente ele tende a errar, mesmo dominando aquele conhecimento. É isso que acontece, Nicole? É isso que acontece. Quando eu faço treinamento, eu tenho treinamento para os professores, que é para eles entenderem a história da questão objetiva. O professor acha que questão objetiva é tudo a mesma coisa. E não, são 10 tipos de questões objetivas diferentes entre si e que eu costumo categorizá-los em 3 grupos. O ENAD trabalha 5, né? O ENAD trabalha com 3 tipos. Ele trabalha com a questão de alternativa única, de afirmativas múltiplas e de asserção-razão. Mas eles são 3 tipos entre os 10 possíveis. Não, porque você simplificou, né, a caracterização, porque tem questões de resposta única que são perguntas diretas ou perguntas incompletas, aí você pode subdividir, exatamente, né? Mas a mesma coisa. Afirmativa única, alternativa única é exatamente isso. Interpretação, você bota um gráfico. Exatamente. Então, essa daí é a que mais tem. Você consegue variar 5 modelos nela. Isso. E as outras variam menos modelos, mas tem. Então, por exemplo, quando a gente está falando de asserção-razão, por que eu tenho 10 tipos? Significa que elas servem para coisas diferentes. A asserção-razão é uma questão que serve para avaliar as questões de causa e efeito. E geralmente você não consegue fazer uma questão de asserção-razão de baixo nível de dificuldade, né? Ela sempre está num nívelzinho um pouco acima. Varia bastante. Porque como você tem que demonstrar essa relação de causa e efeito, tem que ter no mínimo nível ali de
de correlação. Exatamente, de correlação. E a gente sabe que o nosso estudante tem uma dificuldade de relação de causa e efeito. Isso é uma dificuldade do brasileiro, de uma forma geral. Mas quando a gente olha para esse tipo de questão, no ENAD não são as questões que os estudantes mais erram. Os estudantes erram mais as de afirmativas múltiplas. Sim, também. Por quê? Porque na afirmativa múltipla, quando você bota ali 3, 4 afirmativas, ele tem que julgar 4 coisas diferentes antes de fazer uma escolha. E tem mais correlações, né? E porque mais correlações. Na seção razão tem só 2. Uhum. Tem apenas 2. Na múltipla pode ter 3, 4. Exatamente. Né? Então, o que acontece? A gente precisa preparar, o professor para saber utilizar essas questões para o objetivo delas. Eu quero testar, por exemplo, em direito, o nexo causal. Você precisa de uma questão de acessão-razão. Eu quero testar no médico quais medicamentos surtem efeito para a situação problema colocada. Uma questão de afirmações múltiplas é ideal. É a escolha técnica. É uma escolha técnica, exatamente. Não é uma questão assim, essa é mais bonita, eu gosto mais desse tipo. O que eu ensino nessa oficina é quando escolher qual dessas questões. Quando usar uma questão dissertativa, né? Tem professor utilizando questões dissertativas para fazer solicitações muito bobas. Ponto. Solicitações conteudistas. Não faz nenhum sentido utilizar uma questão dissertativa. E o professor fala assim, eu gosto da questão dissertativa porque o aluno tem que me mostrar o que ele sabe. Qualquer questão serve para isso. E o professor coloca a questão dissertativa, ele está achando que está fazendo muito bem, mas ele corrige cada resposta com um critério diferente. Então, a maior riqueza da questão dissertativa, ele perde na correção, porque ele não sabe como fazer uma correção. Ele não sabe estabelecer um padrão de resposta, ele não sabe estabelecer critérios de quantificação, e quando ele não sabe fazer isso, ele é incapaz de dar uma devolutiva adequada para o estudante. Gera até confusão, né? Exatamente. A discrepância na correção gera só confusão. Os estudantes nunca reclamam das questões objetivas, Isso. Eles reclamam das questões discursivas. Isso. E esse daí é um ponto importante. E voltamos ao que nós tínhamos falado, da didática. Isso é didática, e o professor não está tendo. Hoje, Fabrício, se coubesse a mim, de forma impositiva, determinar como as coisas seriam, eu teria 3 formações diferentes. Uma para a gente entender a educação, que é o processo de transformação do comportamento do estudante. Um estudante que a gente pega com 17 anos da mão dos pais no início da faculdade e tem que entregar um profissional responsável à sociedade no final do curso. Eu faria uma formação de pedagogia, porque o que é pedagogia? É a ciência que estuda a articulação de todos os processos de formação, que vai conduzir a tal da mudança do comportamento. Isso também é mal estudado no Brasil. Então, também seria uma segunda formação e uma terceira formação que seria didática, que é metodologia de ensino e metodologia de avaliação do que foi aprendido pelo estudante no final das contas. Perfeito, é isso mesmo. Hoje, eu faria uma formação só para o ensino superior. Eu diria assim, ninguém pode dar aula no ensino superior sem passar por 9 meses de formação para você saber o que vai acontecer. Nós temos um cliente em comum lá em Ribeirão Preto. É verdade. É um dos clientes mais avançados que nós temos. Teve um belo resultado agora, né? Oi? Eles tiveram um belo resultado agora. Né? Um belo resultado. Podemos falar o nome deles? Acho que sim. Sim, o Centro Universitário Barão de Mauá. Um abraço lá, pessoal da Barão de Mauá. Pois é, nós gostamos muito de vocês são geniais. Trabalho sensacional, né? Eles chegaram de 2 ENADs para cá e eles só tiram 4 e 5. Por que isso aconteceu? Porque os professores têm todos os treinamentos para fazer a avaliação da aprendizagem. Os coordenadores têm todos os treinamentos para saber analisar resultados da OAB, do ENAD, do exame de CFC, do exame de residência. Então, eles estão indo muitíssimo bem. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, uma coisa que eu recomendei muito fortemente é
todo semestre a gente recebe professores novos, né? Contratados, uns se Isso é um demitiram. desafio, né? Porque esse professor tem que entrar na cultura da Tem que entrar na instituição. cultura. Mas como eles têm todos os treinamentos feitos e tem lá o departamento didático pedagógico que funciona muito bem, eles conseguem nivelar todos os professores dentro do período de experiência. Fabrício, os relatos que eles me contam mais recentemente o professor está participando do processo seletivo, eles explicam como vai ser o processo seletivo, que tem que fazer oficina, tem que montar questão, tem que mostrar como você montaria, tal. E, principalmente, depois que eles vão ter que fazer um nivelamento, assistindo às oficinas, entregando tarefas. Muito legal. Eles já disseram que, em determinadas seleções, metade dos professores desistiu da seleção. Já filtra, né? Já filtra Claro, aqueles que estão dispostos a exatamente. estar naquela cultura. E aí o que acontece? Os professores mais novos são os que estão persistindo. Os professor novo, pouco experiente, ele diz, o ensino superior então é mais estruturado do que eu imaginei. E o professor mais velho, que só quer uma posição para defender um no final do mês, pensa, isso vai dar muito trabalho, então eu não quero. Abre espaço para o professor profissional, né? Exatamente. Que quer ser um profissional. Exatamente, não aquele que está fazendo um isso. bico ali na Exatamente. profissão. Né? Então, nós temos instituições que estão conseguindo, né, excelentes resultados. A Faminas, por exemplo, conseguiu um monte de quadros. Parabéns também lá, Faminas. Pois é, o pessoal da Faminas, lá em Muriaé, em Belo Horizonte, foi muito bem. Fantástico. Também. E assim, eles implantaram a questão lá muito bem, muito rápido. Exatamente. Fizeram a implantação assim, absurdamente rápido, com uma quantidade de cursos muito grande. Hoje eles estão lá com 100% lá da avaliação já sistematizada e estão implantando já a parte de currículo. Sensacional. Parabéns à Vamos Faminas. lá, Unifeso, lá em Teresópolis, que nós trabalhamos junto lá com eles outra também. Fantástica. Né? Tem um sistema de avaliação das questões antes delas serem aplicadas. É um dos melhores do país. Sem dúvida. Com edital, contratação de revisores de questão. O trabalho que eles fizeram é absolutamente genial. Sem dúvida. E eles foram extremamente disciplinados, né? Tudo aquilo que foi recomendado para que eles fizessem em termos de melhoria na parte pedagógica e de processo, feito recomendações suas principalmente, eles aplicaram e aí está aí o resultado. Exatamente. O curso de Direito foi para uma nota 4 muito boa, e eles estavam muito distantes do 4. Então, assim... o que nós temos visto, e aí nós temos partilhado da experiência que muitas vezes nós temos os mesmos clientes, quem está treinando e está contratando, questione, e formulando o banco de questões e vinculando aos objetivos, está tendo resultados rápidos. Sim, é muito rápido. Eu costumo dizer que em 2 anos você sente já um resultado muito rápido. Total. Às vezes até em menos tempo, dependendo da velocidade de implantação. E tem instituições que continuam chamando os coordenadores, esse ano tem que ser 4. E o que você vai fazer diferente do ano passado? Não nada muito diferente. Aí é Einstein, né? Você esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E é um erro muito comum, né? Assim, muitas instituições elas realmente investem pesado em capacitação. Você já deve ter sido contratado várias vezes, muitas vezes para ir capacitar, mas só capacitar não é o suficiente, né? Uhum. Se você não mudar o processo interno, se você não implementar um processo que exija daquele professor capacitado aquilo que ele aprendeu na capacitação, você não faz esse vínculo com o conhecimento adquirido na capacitação, o professor ele vai para a capacitação, ele entende o que está sendo falado ali, mas se internamente o processo não solicita aquilo dele, por que ele vai aplicar? Porque exatamente esse é o ponto. A gente tem que, primeiro ter um diagnóstico claro de onde estão as fragilidades. Que é o roteiro que você faz, né? Exatamente. Você diagnóstico, depois diz aí o roteiro, quando você chega na instituição de ensino. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu sempre tento imaginar, quando você usa um GPS, você tem que colocar o ponto de partida e o ponto de chegada. Se você é dirigente, professor de um curso que não está indo bem no ENAD, a primeira coisa que você tem que determinar é onde eu quero chegar, que nota eu quero ter, e aí fazer um diagnóstico de onde nós estamos nesse momento e ver o que está faltando, porque é a partir daí que a gente traça um mapa.
Então, eu tenho diagnóstico, a partir do diagnóstico a gente treina os professores, coordenadores, para eles localizarem as fragilidades, para eles saberem fazer um bom teste de progresso, para eles saberem fazer um bom simulado e coletar informações, para eles saberem fazer boas provas, para os estudantes responderem bem. Aí nós temos, quando esse processo começa, aí nós temos que pensar o seguinte, como a gente regula agora? Por quê? Nós temos o diagnóstico, temos o treinamento, agora a gente tem que dizer com portarias o que a gente espera de forma muito clara. Como as questões vão ser feitas, como o comando tem que ser escrito, quantos distratores vai haver na questão, como o padrão de resposta tem que ser publicado para o estudante, e a gente passa a regulação do processo. No momento que a gente termina essa regulação, aí é o momento de entrar a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia termina de dar os parâmetros. Aí quando a tecnologia entra, nem que o professor queira fazer errado, ele não consegue. Ela imprime o processo, né? Exatamente, ela imprime o processo. Quando você fecha esse ciclo, né, diagnóstico, treinamento, a regulação e a tecnologia, aí você começa a institucionalizar todas as práticas. Quando você institucionalizou, os resultados vão vir muito rapidamente. E você forma uma cultura em que cada professor novo que entra na instituição, ele vai ter que entrar naquele processo. Ele vai ter que entrar na cultura. Automaticamente. Por isso que as instituições conseguem trazer novos professores e manter a cultura. Né? E as instituições que a gente está acompanhando nos últimos anos, elas estão indo para os patamares altos em termos de avaliação no INEP, tirando 4 e 5, e não estão retrocedendo. Por quê? Porque a cultura mudou, não foi um esforço concentrado naquele cultura avaliativa, e aí depois que é implementada não tem jeito, ela vai permanecer. Teve uma aluna de veterinária numa dessas instituições que falou num discurso de formatura o quanto tinha sido difícil mudar o processo, o quanto as provas ficaram mais difíceis, o quanto eles tiveram que estudar. Mas depois ela complementou, isso foi fundamental porque nesse momento, depois de ter feito tantas questões com situação, problema, muito próximo da realidade, eu me sinto preparada para ir para o mercado. E meus colegas também têm a mesma impressão. O engraçado é isso, que o aluno, né, apesar dele querer uma avaliação mais simples, mais fácil, ele percebe ao mesmo tempo que, além de ela ter ficado um pouquinho mais difícil, mais complexa, ela está melhor elaborada. Isso, tecnicamente. O aluno percebe, ele não tem um conhecimento técnico para identificar o que é exatamente. Mas ele, ao ler a avaliação, ele já percebe que ela está diferente. Eu tenho um relato interessante de uma coordenadora de medicina de uma das instituições que a gente trabalha, que quando eles aplicaram a primeira avaliação lá no curso de medicina, utilizando já todo esse processo, o sistema já implementado, criou-se uma fila de alunos após a avaliação na sala dela, na coordenação, os representantes das turmas. E ela ficou preocupada. Né? Primeiro dia que a avaliação nova tinha entrado em vigor, já tem um monte de gente aqui que achou que ia ser um escarcéu lá na coordenação. Mas aí ela me ligou, aí eu conversei com ela fez. Estranhamente, eles vieram para elogiar. Os alunos saíram da sala, foram na coordenação, elogiar a qualidade da avaliação que tinha sido implementada. E foi perguntar à instituição se eles tinham comprado essa avaliação em outro lugar, porque eles não acreditavam que os próprios professores daquela instituição eram capazes de elaborar uma avaliação tão bem feita. Quer dizer, naquela instituição de ensino, a avaliação estava com a qualidade tão ruim que a credibilidade dos professores estava sendo afetada. Sim. Porque a avaliação muitas vezes ia até com erros banais, linguísticos, etc. Porque quando você não tem um processo, vai tudo, né? Tudo que não pode ir, vai na avaliação. Então, quer dizer, em grande medida, quando você institui um processo desse tipo aí, melhorando a cultura avaliativa, você também protege o professor. Sim. A credibilidade do professor. Como é que o professor, doutor, fulano de tal, faz uma avaliação com tantos erros linguísticos, com problemas de formatação, com perguntas que não tem nada a ver com o que foi ensinado? Isso pega muito mal, né? Pega, e o professor é questionado, né? Prejudica o próprio professor. Isso é muito ruim. E tem outras coisas que também são interessantes. Toda vez que meus clientes implementam, né, com o auxílio da Questione, com os meus treinamentos,
o que a gente vê é uma queda imediata das médias dos estudantes. A gente vai nas instituições, o coeficiente médio de rendimento das turmas é 8, 8,5. Não pode isso. Eu não sei se há uma queda realmente, né, que pode chegar a 30% mais ou menos, que eu andei observando, mas depois ela vai gradativamente voltando, né? Isso que eu ia falar. A qualidade, em todos os clientes aconteceu a mesma coisa. No primeiro semestre da implantação, com provas muito mais inteligentes, questões muito melhor elaboradas, os estudantes, mesmo a gente avisando, que a gente sempre avisa com antecedência que vai mudar o sistema, vai ficar mais complexo, tem uma queda, é inerente à queda do desempenho. Então, a gente também gosta sempre de montar salvaguarda no primeiro semestre da implantação para dar uma segunda chance. A mudança do modelo não pode prejudicar. Exatamente, não pode prejudicar o estudante. Então, a gente monta a salvaguarda no primeiro semestre para aquele estudante que não passou ter uma segunda época, né, para a gente poder orientá-lo melhor e daí por diante. Mas em todos os clientes, 2 semestres depois, o coeficiente de rendimento já voltou para patamares próximos do antigo, só que as provas são muito mais difíceis. Quer dizer, então aumentou o nível do estudante. Exatamente. E aí muitos estudantes também, eu ouço isso de alguns clientes, os estudantes saindo do ENAD e falando assim, professor, perto das suas questões, a prova do ENAD estava fácil. Só mais uma, fácil, mais fácil. Porque o que eu falo para as instituições quando eu estou fazendo esse processo de treinamento dos professores, o formulador de questões do ENAD, ele passa por um treinamento online de 12 horas para fazer uma questão do ENAD. O professor, nesses treinamentos, ele passa por 48 horas de treinamento. E o acompanhamento ainda. E acompanhamento. E as questões dele sendo debatidas o tempo todo. Então, eu falo para os professores, quando vocês terminarem em 1 ano esses treinamentos, vocês vão saber fazer questão muito melhor do que os formuladores do ENAD. Vocês vão pegar a prova do ENAD e vão ver erros crassos na formulação das questões. E eles acham que eu estou brincando. Mas 1 ano depois, eles olham para a questão dele e olham para a questão do ENAD, pensam assim, a minha questão é mais inteligente, é mais bem formulada. Óbvio, você foi muito mais bem treinado. Sim, sim. Tem um cliente nosso que ele participa de um como é que chama? É um consórcio para formular teste de progresso. Teste de progresso, né? São 6 instituições. Depois do treinamento, o teste de progresso que teve, eles tiveram 65% das questões escolhidas pelas instituições. Normal seria 1/3, né? Seria 1/6, né? São 6. 1/6, pois eles ficaram com 2/3 das questões. Por quê? As questões eram melhor formuladas, o professor sabia obedecer uma encomenda. E a gente sabe que os testes de progresso são feitos sob encomenda. E tinha um processo interno para acompanhar essa encomenda. Agora, um outro ponto também, com outro cliente, uma história super bacana, é que esse cliente um dia chegou para mim e mostrou assim, tá vendo, professor? Estão aqui os números de evasão no segundo semestre, depois da implantação. A gente implantou no primeiro, né, e o segundo já estava implantado. Mas está vendo, em agosto nós perdemos tanto, em setembro, em outubro, novembro. Eu já sabia que nós íamos perder esses estudantes porque nós estamos muito mais sérios. Eu disse, é bom que você tenha se preparado, mas isso daqui é um episódio, uma fotografia desse ano. Podemos levantar os números do ano passado, do ano retrasado e de antes do retrasado? Vamos levantar. Levantamos. Fabrício, os números eram iguais. As porcentagens eram iguais. Quer dizer, o estudante, esse mesmo estudante que foi elogiar, é o estudante que pensa assim, eu estou me lenhando na avaliação, mas eu não tenho o que falar da avaliação. Isso. Porque ela é bem feita, ela é inteligente, e o professor está falando de casos que eu vou fazer fácil. E o resultado é transparente. E o resultado é transparente. Ele recebe uma devolutiva personalizada que ele vê tudo ali, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Então, isso daí é muito positivo, porque quando a gente passa a trabalhar com essa lógica em que
o professor vai ser treinado, os processos vão ser bem estabelecidos, nós vamos acompanhar todo mundo, o professor se profissionaliza, o estudante ele vai sair melhor profissional e a instituição não vai perder aluno. Muito pelo contrário, a médio prazo, quando começar ela tirar 4, 5, ela vai receber mais alunos. Ainda hoje, né, se fala que o melhor marketing é o boca a boca, né? Sim. Os estudantes eles conversam entre si, inclusive com estudantes das outras universidades concorrentes. E quando eles conversam entre si, vai se espalhando aquela mensagem. Na minha instituição, a avaliação é muito séria. É exatamente o que acontece. E instituição que avalia seriamente é uma instituição melhor. Isso está claro na cabeça de todo mundo. Sim. Né? Então, se ela é uma instituição melhor, ela pode cobrar um pouco mais e ela vai ter uma procura maior para os estudantes. Então, quando você cria toda essa credibilidade, e isso tudo começa pela avaliação, então você termina atraindo os melhores estudantes e termina tendo um ticket médio mais alto do que as outras. Né? E você pode fazer marketing. Foi o que a Barão de Mauá fez. Olha, o segundo melhor curso de ciência da computação na rede privada, né, particular no estado de São Paulo é da Barão de Mauá. O quinto melhor curso de gestão financeira do país está na Barão de Mauá. Quando você sabe, quando você tira ótimas notas, você pode ir ao mercado e dizer assim, olha, você não precisa estudar na USP para ter uma formação de primeiro nível. Isso. Quando você tem uma evidência, o marketing ele é natural, você está falando a verdade. Exatamente. Né? E sem falar que fora o marketing tradicional, tem todo esse boca a boca no bastidor que a gente não está vendo, mas que está acontecendo. Sim. E tem uma coisa que é importante também a gente falar, eu falo muito de ENAD, né? Porque é minha praia, é o que eu estudo, tem 25 anos, os dados isso que eu ia te perguntar, né? O ENAD está prestes a sofrer algumas mudanças aí, né? Você é um cara muito informado em relação ao ENAD, eu sei que você tem acesso, inclusive, a muitas pessoas que podem influenciar esse modelo do ENAD, né? Acesso que eu falo no sentido de você ter informações. O que é que a gente pode esperar em relação ao ENAD dos próximos anos aí, Nicolini? Bem, vamos entender primeiro o que está acontecendo nesse momento. O INEP, o Ministério da Educação, primeiro fez um ruído tremendo, né, no momento que o ministro foi, e com razão, falou que os cursos de pedagogia têm níveis de acerto muito baixos. E quem tem esse nível de acerto, 25% de acerto no ENAD, talvez não devesse poder funcionar. Ele está absolutamente certo. O que talvez ele tenha errado no foco foi quando ele culpou a EAD pelo processo. Que aí gerou uma outra polêmica. Porque daí gerou uma polêmica, ele comprou uma briga com pessoas que ele não estava nem imaginando. Óbvio, se a gente olhar pelos números, Fabrício, e eu analiso os números, vamos pegar a pedagogia. 72% dos estudantes que tiraram nota 1 e nota 2 em pedagogia vieram do ensino à distância. Isso é irrefutável, os dados são públicos, está tudo lá. Então, a rigor, é natural a preocupação com a EAD. Mas a preocupação não tem que ser com a modalidade de ensino. A preocupação tem que ser com o curso de pedagogia. E tem um outro ponto, né? Eu tenho uns dados do EAD de matemática de 2010. Esse é um dado que está na minha cabeça, tá? Porque faz tempo que eu não puxo esses dados, porque apesar de eu ter trabalhado muito com EAD lá no passado, hoje em dia não é meu foco é a avaliação. Mas em 2010 eu tenho um dado interessante que compara o resultado dos estudantes em matemática, acho que é no curso de matemática da UFPB, no ENAD, com os estudantes da mesma instituição presenciais, no mesmo curso. E os estudantes, naquele caso específico do EAD, tiveram um desempenho 10 pontos, um pouco maior do que o presencial. Eu não vi nada demais, porque para mim a modalidade também tanto faz. Pode ocorrer isso, o estudante EAD ser melhor e vice-versa. Mas quando eu fui analisar a fundo os indicadores sociais dos estudantes,
Qual era o perfil do estudante EAD? A maior parte mulheres acima dos 35 anos de idade, mulheres que têm filhos, negras, pobres e que trabalham. Aí tinha o lado lá dos homens, um perfil próximo, parecido. Quer dizer, é um perfil extremamente sofrido. Não tem tempo para estudar. Sim. Você tem filho para cuidar, você trabalha. Aí só resta para essa pessoa a modalidade EAD, porque ele vai, de alguma maneira, ali organizar a vida para fazer as coisas. Então, se esse é o perfil atual do EAD, né, eu não sei, eu não estou olhando para esses dados, eu acho que tem que se olhar também para essa questão dos indicadores sociais, né, desse aluno, para não penalizar a modalidade. Esse é o ponto. Você tem no EAD, por exemplo, eu fui consultor durante um tempo da Uninter. A Uninter é uma instituição monstro, tem 800 polos presenciais pelo Brasil inteiro, e a gente reformulou todo o currículo da área de gestão e vimos também as políticas públicas de avaliação. Até aquele momento, eu conhecia pouco da EAD. Depois dessa experiência, a Uninter é uma escola. Sim. Depois dessa experiência, eu não consigo mais imaginar um ensino superior sem EAD. Mas, óbvio, como todo mundo está convergindo, eu gosto muito dos modelos híbridos. Por quê? Porque tem coisas que se aprendem tranquilamente e muito bem no ensino à distância e tem coisas que se aprendem melhor no contato físico dentro de uma determinada metodologia. O EAD, eu sempre falo isso. O EAD ele tem um problema de cultura e de pertencimento. Se você faz um curso de graduação todo EAD, 100% EAD, por melhor que ele seja, enfim, pode sair um bom profissional? Pode, não estou criticando isso, acho que a modalidade não tem nada a ver com isso. Mas ele não vai ter uma conexão com aquela universidade a ponto dele sentir um pertencimento muito grande daquela instituição. Pois é. Porque ele não consegue vivenciar coisas que dependem da interação física, né? Eu gosto de dar sempre o exemplo dos americanos, né? Você vai para o cinema ver um filme americano, vai ter sempre um velho lá de 70 anos, 75, 80 anos, com a camisa da universidade de Michigan, Iowa, usando aquelas camisas. Quer dizer, o cara está com 80 anos, mas na cabeça dele pensa assim, eu estudei naquela universidade, eu vivi ali dentro, naquele campus, etc, etc. No Brasil tem muito pouco isso. Você vai ter, talvez, aí uma Mackenzie. Poucas universidades no Brasil, centros universitários, geram essa sensação de pertencimento. E esse é um dos maiores problemas que gera a evasão, na minha opinião. O aluno evade porque ele não se sente pertencente àquela instituição. Tem mais problemas do que isso, porque Sim. O problema da EAD está muito relacionado à adoção de tecnologia. Também. A adoção de tecnologia, a gente sabe que é um problema em qualquer área, na área corporativa. Para o estudante também, porque além dele estar lidando com a tecnologia, ele também está tendo que aprender. Então, são dois trabalhos. É o método que é diferente e fora o que ele precisa aprender. O processo de estruturação do curso, ele termina sendo mais complexo, porque cada etapa é feita por um grupo diferente. Né? Alguém é responsável por produzir a avaliação. O outro é responsável por produzir o conteúdo. Outro grupo é responsável por fazer a tutoria, é o professor que está lá acompanhando. Você precisa alinhar tudo isso. Sim. A avaliação tem que solicitar o que está no currículo, que por sua vez tem que ser a mesma coisa que está no conteúdo produzido, que por sua vez deve ter sido trabalhado com o tutor lá que está acompanhando o processo. O grande problema da EAD, hoje, na minha opinião, é o design instrucional. Isso. Porque a gente só gera o engajamento quando o design instrucional é bem projetado, é bem conduzido. Eu tenho alguns clientes pelo país inteiro que têm uma operação de EAD rodando, mas muitas vezes é um EAD de prateleira, que ele comprou nos grandes grupos que produzem disciplina. Comprou um conteúdo de uma pessoa, e aí, nem currículo tem, é uma coisa... Exatamente, eu pergunto, me mostra qual é a rota de aprendizagem do estudante, que é típico do design instrucional. Não tem. Deixa eu conversar então com o design instrucional. Nós não temos.
Como você está fazendo EAD? Eu conversando... Aí, realmente, Fabrício, para 72% está tirando nota 1 e nota 2, é porque ele está fazendo um curso lembra da Escola Universal? Era exatamente isso. E olha que os cursos daquele sistema universal eram melhores, porque eles tinham um método. Não, eu conversando com a estagiária, ela não é nem estagiária, mas ela já foi contratada lá na empresa, mas eu conversando com a moça, ela estava... Instituto Universal Brasileiro, Instituto era esse que me Universal. faltou. Não, o Instituto Universal ainda era muito bom, Pois é. porque vinha tudo casadinho, material impresso, avaliação, o Exatamente, exercício, exatamente. vinha tudo conectado. Mas o relato dessa moça me impactou muito sobre o que a gente está falando. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ela disse, não, eu faço esse curso lá na área de tecnologia EAD, mas assim, é só para ter o certificado, porque quando eu vou estudar lá os materiais, até que os materiais são legais, alguns, mas quando chego na avaliação, a avaliação solicita coisas que não tem nada a ver com o que foi trabalhado. Então, como eu sei que a avaliação nunca solicita o que está lá, então eu estudo por outro lugar. Como ela é uma moça muito esperta, então ela está sendo autodidata, entendeu? Ela está fazendo os estudos dela e, ao mesmo tempo, eu sei que o que está sendo solicitado na avaliação e o que está lá no conteúdo, eu não vou usar para nada também, porque eu estou estudando em outro lugar e estou vendo que para minha formação é outra coisa. A instituição comprou disciplinas de prateleira, montou um currículo que, na realidade, é um conjunto de caixinhas, mas não tem articulação, e provavelmente comprou o banco de questões em outra instituição. De prateleira também. De prateleira também. Porque tem empresas de tecnologia. Nada funciona com nada. Tem empresas que se dizem de tecnologia educacional, grandes grupos no Brasil, inclusive, que vendem isso. Eu nunca vi você vender conteúdo de prateleira. Porque o conteúdo ele tem que estar conectado ao currículo. Principalmente no EAD. Exatamente. Cada tópico no EAD é um objetivo de aprendizagem. Uhum. E para aquele objetivo você tem um conteúdo específico para ele. Como no ensino superior, cada curso tem um currículo diferente, então não existe conteúdo de prateleira para EAD. Para cada curso ele teria que produzir um conteúdo sob medida para aquele curso. Com certeza. A mesma coisa para avaliação. É o que eu não tenho nenhum problema de você vender curso de prateleira. Mas, Fabrício, tem que ser o curso todo. Isso. Você vende o currículo pronto, você vende as disciplinas e os projetos todos articulados, né? E o banco de dados que foi feito em função disso. Isso. Aí funcionaria super bem. Isso. Mas quem fez isso? Ninguém tem isso no Brasil. Ninguém, porque isso também dá muito trabalho. Claro. Aí você começa, peraí, criou-se a ideia também que o curso EAD tem que ser mais barato. Que não faz nenhum sentido, porque o custo de produção é altíssimo. Né? Então, até isso aí está muito ligado às origens do EAD moderno no Brasil. Porque o EAD é um troço muito antigo, que os caras vêm mudando de nome, mas é a mesma. Isso desde 1700 e pouco já tinha curso EAD na Europa, Rússia, França, enfim, já fazia curso EAD via jornais, enfim. Então, no Brasil, eu vou dar o meu relato aqui. Quando eu fui tentar convencer um diretor de instituição de ensino a colocar aqueles 20% EAD lá atrás, no início dos anos 2000, que era permitido naquela época no ensino superior, porque naquela época não era permitido 100%, tinha só um percentual que você poderia colocar no presencial. A minha estratégia para convencer o diretor, a diretora na época, foi que eu ia reduzir 10% do custo total do curso. Né? Então, isso aí muita gente fez, não foi eu que inventei. Né? Eu eu não vou pegar 20% da carga horária? Então, desses 20% eu só posso gastar 10%. E os outros 10% eu tenho que dar de economia para eles. Porque se eu não mostrar que vai ter economia, eles não vão querer o projeto do EAD. Então, quer dizer, o EAD ele já nasceu com a promessa que vai cortar custo. Exatamente. Isso foi muito ruim. Porque às vezes é mais barato, às vezes sim, a depender da operação, enfim, de todo o processo. Mas às vezes é um projeto tão complexo que ele pode ser mais caro que o presencial. Sim. E ele dá muito trabalho. Sim. Porque e a evasão é altíssima. A evasão é alta, mas a evasão acaba sendo... Eu sempre falo o seguinte,
o marketing da instituição capta e o projeto da instituição fixa. Isso. Então, não tem mágica. Se você recebeu uma proposta maravilhosa, mas o curso é ruim, você não vai ficar. Sim. Né? Além do que nós estamos falando. Você tem que ter adaptação à tecnologia, você tem que ter um autodirecionamento muito forte. Não é uma coisa simples. Né? Tanto é que agora, né, saiu essa semana no Valor Econômico, o ensino presencial cresceu 17%. Sim. E por que cresceu? Porque a economia retomou e todo mundo que não tem filho, não tem que trabalhar o dia inteiro, vai preferir sempre o presencial. Até tem gente que fica chateado quando eu falo isso. Até o home office. Você tem profissionais que não querem mais trabalhar home office. Inverteu. Sim. Né? Tudo que é exagerado demais termina. É igual um pêndulo, né? Retorna. Exatamente, é o equilíbrio. É equilíbrio. Aí tem um É monte de gente que, olha, vai lá fazer entrevista de emprego, às vezes na Questione, olha, eu estou procurando vocês porque aqui não é home office. Eu não aguento mais, olha, ficar em casa olhando para minha geladeira, olhando para minha cama, gritaria dos meus filhos, eu quero sair para trabalhar. Eu preciso separar o ambiente casa do ambiente de trabalho. Isso é impressionante. Paciência, isso aconteceu comigo também. Eu não me adapto, eu não consigo ficar em casa trabalhando. Porque eu acordo achando que eu acordei no escritório. É estressante para mim. Então tem pessoas que se adaptam bem. Não é o meu caso, não é o caso de algumas pessoas. E por quê? Né? A gente vai ficar. Tem que existir só uma cultura empresarial. Não, você tem que ter diversidade. Né? Não, e você está em casa, né? Soldado no quartel quer trabalho, né? Isso. E a casa sempre exige muito trabalho. Não, e quem olha para você em casa, você nunca está trabalhando, né? Exatamente. Sempre vem alguém para interromper. Não, e agora é um outro momento para nós que somos homens também, né? Muitos amigos falam, porque eu ajudo em casa. Eu não ajudo, eu divido a casa com a minha mulher. Sim. Então eu tenho um grupo de tarefas que são minhas, ela tem um grupo de tarefas dela, nossa filha tem um grupo de tarefas dela. Mas quando eu quero produzir, que eu preciso assim, cara, eu preciso sentar 3 horas aqui e produzir, eu vou para um working café, sento lá e trabalho lá, porque em casa eu sei que eu não vou conseguir o foco nas 3 horas. Porque o telefone vai tocar, a filha vai chegar, tem que ir não sei aonde, tem que fazer compras e tal. Na hora que você precisa focar, eu preciso sair de casa. Não posso ficar lá. Mas a gente desviou o assunto para o EAD, agora para o home office. Vamos voltar para o ENAD, né? Ou você não quer falar para a gente quais são as mudanças? O ENAD, né? O ENAD, até hoje, especificamente no início de junho, ainda não está batido o martelo das mudanças. Mas o que é que você escutou aí nos bastidores? Pois eu conversei já com gente do INEP, com gente do Ministério da Educação, para entender como está se dando o processo. Esse ano, a lógica é só as licenciaturas vão ser avaliadas. Não saiu o edital, mas o que eu estou ouvindo de todos esses atores nós vamos avaliar as licenciaturas e a pedagogia. Nós vamos deixar de ter 40 questões e passar a ter 66 questões. Só que essas 66 questões vão vir de uma matriz de referência com 110. Certo. Ou seja, você vai pegar uma matriz de referência de 110 que vai ter uma área de cobertura da diretriz curricular muito maior do que jamais houve. E um número muito próximo do ideal, até para teste de progresso. Exatamente, um número próximo do modelo ideal. E você vai montar 5 cadernos. E aí começam os questionamentos. Mas espera um pouco, não vai ter caderno que vai ser diferente. Se os cadernos vão ser diferentes entre si, com questões diferentes, não vai ter uma que vai ser mais fácil, uma que vai ser mais difícil, aí entra a teoria de resposta ao item. Ok. Porque o que eles vão fazer, como é feito no Enem, ok, então aqui as questões, vamos jogar no campo, vamos ver qual é o índice de acerto esperado a partir de uma amostragem. Agora, tudo isso porque não querem botar em 110. Porque poderiam colocar em 110 para todos. Né? Mas aí, vamos lá, Fabrício, 40 questões e 4 horas. Tem estudante que não consegue terminar, 66 em 4 horas já é uma outra lógica de prova.
E aí, como é que vai caber 66 em 4 horas? Tem várias formas diferentes. Ou você muda o tipo de questão, ou você muda a contextualização. Tem várias formas de fazer. Eu removeria as discursivas e faria 110 modelo objetivo, com questões objetivas. Pois é, mas as questões... Eu acho que as questões discursivas são importantes, mas elas têm sido mal aproveitadas no ENAD. Isso, eu concordo com você. Por que elas têm sido mal aproveitadas? Porque as questões discursivas, usualmente, têm 3, 4 itens. Quando elas têm 3, 4 itens, via de regra, como está muito próximo da situação profissional, eu tenho um item que está avaliando a fundamentação e contextualização. Eu tenho um segundo item que está avaliando o diagnóstico e o terceiro que está avaliando conduta. Isso. Então, são domínios cognitivos muito diferentes entre si. Isso, são 3 perguntas. E, obviamente, 3 comandos diferentes. O INEP não diz para a gente quanto foi acertado em cada comando. Isso. O que era uma informação óbvia para a gente ter um bom diagnóstico das fragilidades dos estudantes. Não faz a correção por competência. Exatamente. Da questão discursiva. Então, assim, eu gosto da questão discursiva. Eu fiquei triste quando elas deixaram de ser 3 de formação específica para ser apenas uma. Eu gostava das 3, mas a gente tinha que ter explorado muito melhor a massa de dados. Eu tenho uma opinião um pouco mais, talvez mais radical. Eu acho que o ENAD ele deveria ser seriado. Acho que ele deveria ter, no mínimo, 2 ou 3 avaliações ao longo do decorrer do curso. E esse resultado seriado avaliaria a instituição de ensino. Por quê? Porque uma boa instituição de ensino não é a que entrega o aluno pronto no final. É aquele que pegou o aluno no ponto A e levou ele para o ponto B. E a velocidade que ele levou para o ponto B. Não precisa ser o ponto C ou D ou E. Pode ser que ele só tenha levado para o ponto B, mas pode ser que esse aluno estivesse abaixo do A, no A menos. Então, uma boa instituição de ensino é aquela que faz o cara evoluir rapidamente dentro daquele período que ele passou pela instituição de ensino. Essa é a minha concepção, é avaliar a evolução. Já a avaliação final, aí sim, ele tem um forte componente para avaliar o estudante. Mas o modelo ENAD hoje, ele não coloca nenhuma responsabilidade no estudante. Isso também é muito ruim. Vamos lá entender. Vai ter alguma mudança nesse sentido? Vamos entender essa situação. O valor agregado que a instituição conseguiu no estudante é medido pelo IDD. E o IDD tem uma medida que eu acho inteligente. Eles pegam o estudante do Enem e... O Enem é o ponto de partida, né? O Enem é o ponto de partida. Quantos pontos você marcou no Enem? E depois pega o desempenho no ENAD. Só que é ruim porque são matrizes diferentes. Não, mas aí é que está a brincadeira. O que a gente já fez algumas correlações e isso já está provado. Estudantes no ENAD que tiveram melhor pontuação no Enem, eles geralmente vão ter notas melhores. Então, a gente já até marcou em alguns lugares do tipo, de 450 pontos em diante, eu tenho condição de levar o cara a um bom ENAD. Abaixo de 450 pontos, as minhas dificuldades vão ser infinitas. É legal porque você identifica que aquele estudante ele iniciou no ponto de partida bem inferior do que Agora, o que o IDD representa? O que o IDD vai fazer? O ENAD é a mesma prova para todo mundo, seja você um estudante com dificuldade ou um estudante da melhor escola de segundo grau da sua cidade. O que o ENAD vai... Então, o ENAD... Teoricamente, se você teve um estudante melhor, você vai ter um ENAD melhor e vice-versa. O IDD, a medida é diferente. O IDD pega assim, ok, vamos pegar todos os estudantes que fizeram até 350 pontos. Depois vamos pegar os 350 a 450. 450 a 550. Os níveis de proficiência, né? Os níveis de proficiência na entrada. E vamos comparar com a nota que teve no ENAD. Então, por exemplo, o ITA... O reitor me questionou isso uma determinada época. O ITA, indubitavelmente, ele vai ter nota 5 no ENAD. Mas ele falou, a gente teve uma nota no IDD que não foi boa e a gente quase perdeu os 5 no conceito preliminar de curso porque o IDD foi baixo. Porque o aluno de entrada tem uma nota alta no Enem.
Aí é o ponto. Aí ele perguntou, como o meu estudante pode ter um IDD baixo? Eu disse, simples, porque nessa hora da comparação, você vai comparar os estudantes que fizeram acima de 750 pontos. Então, a sua comparação é o IME, é a USP, é o Unicamp. Ou seja, você não vai se comparar com o resto dos cursos de engenharia no Brasil. Você vai se comparar com os top 20, ou os 20 melhores na área de engenharia. No sistema de curva normal, alguém vai ficar com uma aprendizagem negativa nesse ponto. Agregou menos valor do que os demais. Então, o sistema é bem pensado. O problema é que o INEP divulga mal como o sistema funciona. As notas técnicas muitas vezes não conseguem esclarecer e tirar todas as dúvidas. E não existe massa crítica entre coordenadores para entender como funciona. É verdade. É por isso que eu treino coordenadores o tempo todo. Mas o sistema é bem montado. Hoje a minha preocupação, Fabrício, mais é o seguinte. A gente tem que separar, a gente está debatendo os sinais. A gente vai entrar em setembro com uma consulta pública das novas métricas de avaliação. Isso está sendo discutido, a BMS está na discussão, o semestre já fez uma proposição de um sistema de acreditação entre pares, que é muito bom, muito bem feito. Mas uma coisa que está faltando na discussão é, a gente vai ter que separar a regulação da acreditação e da avaliação. Perfeito. Hoje a gente fala avaliação das condições de oferta. Isso daí é um sistema de acreditação. A gente vai dizer assim, você tem condição ou não tem. E agora, a avaliação é o que o estudante conseguiu aprender. E a acreditação é muito legal porque é um processo tão amplo quanto, ou até mais amplo do que a avaliação de curso. E geralmente gera feedbacks muito bons, né? Pois é, mas olha o que está acontecendo. Como a gente não está conseguindo separar índices, que eu vou chamar aqui de resultado, e índices de processo, a gente está confundindo tudo. Sim. Então, 80% das instituições no Brasil, nos atos autorizativos que eu chamo de acreditação, ou seja, a avaliação institucional, a avaliação de curso, das condições de oferta, eles estão 80% tirando nota 4 e 5. Só que quando chega no ENAD, só tira nota 4 e 5, 20%. E aí, muito pelo contrário, 80% das instituições de ensino não está acertando sequer 50% do ENAD. Aí, Fabrício, nós temos um problema. Sério? Como o sistema de acreditação dos atos autorizativos diz que é todo mundo bom e o ENAD e o IDD diz que é todo mundo ruim. Mas quando estava... isso é péssimo. Isso daí está sendo mal conduzido. Está desarticulado. Né? E o que acontece? Como o sistema está tudo misturado, tudo é chamado de avaliação e está tudo de 1 a 5, a instituição tira 5 no conceito institucional, na avaliação do curso, porque é uma avaliação de processo, ela está prometendo que ela vai fazer. Então, assim, olha, minha infraestrutura é ótima, meu corpo docente é bom, meu projeto pedagógico é maravilhoso, mas a gente não sabe o resultado. O resultado vem no ENAD. Eu tive 2 experiências interessantes. Isso está sendo confundido o tempo todo. Sim. Aí ele faz propaganda do 5, que é a promessa que ele fez, mas o resultado é 2. Eu tive 2 experiências interessantes. Né? Eu participei da criação de vários cursos na área de saúde, criei projetos, etc. E submeti ao sistema lá do MEC e participei de muitas visitas do MEC para autorização de curso e avaliação de curso. Primeira coisa que eu observei naquela época, isso foi lá em início dos anos 2000, o final dos anos 2000, o sistema do MEC era, não sei se mudou, porque não tenho mais acesso a esse sistema, acho que era o EMEC, que é o sistema que você cadastra lá o curso, continua, as informações, etc. Ele era muito mal estruturado, no sentido de que, por exemplo, o MEC já fornece as diretrizes. É obrigação da instituição de ensino criar o projeto pedagógico,
e criar os currículos baseando-se nas diretrizes. Então eu esperava que lá no sistema eu tivesse que colocar a minha estrutura curricular. Não estou falando de grade curricular, estou falando da estrutura curricular mesmo, os descritores, as correlações entre os descritores, eu tinha que colocar tudo isso lá. E na minha visão, isso aí teria que ser tecnicamente avaliado antes de uma visita. Porque se eu não consigo montar um currículo minimamente coerente, não precisa nem ir lá visitar, eu acho. Uhum. Acho que o primeiro passo é verificar se o currículo é coerente, ele está vinculado a... Mas a gente cadastrava as ementas, as disciplinas, cadastrava um monte de coisa, mas nada disso. E quando vinham as visitas, também ninguém avaliava isso. Até que um avaliador, em uma visita para a autorização de um curso de odontologia, ele fez observações extremamente interessantes. Ele leu o projeto pedagógico do curso, na íntegra, um catatal de 500 páginas, e ele fez quase como uma revisão de tese de doutorado. Ele saiu ponto a ponto. Eu acho que nem o coordenador do curso tinha lido aquele projeto, que foi aquele projeto feito. Uhum. E ele foi dizendo, olha, as ementas não tem nada a ver com o que está proposto aqui no currículo. O currículo também não está coerente. Quer dizer, ele fez observações fantásticas. Só que ao terminar as observações, ele fez, olha, mas nada disso aqui também vai contar, porque não tem no checklist aqui para a gente pontuar, não tem nada sobre isso. Então, talvez tenha chegado a hora, né, do MEC começar a olhar para gestão pedagógica. Mas o MEC está olhando. A Marta Bramo, Legal. que está à frente das séries, ela falou num evento bem recente, com todas as letras, quando o Sinais não é mais capaz de depurar as universidades, centros universitários, faculdades no sistema, e ela usou essa palavra depurar, é porque é hora de reformar. Legal, legal. Então, o MEC está bem atento. Essa gestão, né, ministro, presidente do INEP, os diretores do INEP, séries, eles estão com uma fala muito entrosada. Tanto é que eles conseguiram já mudar o ENAD desse ano, eles já conseguiram mudar as diretrizes curriculares da formação inicial de professores. Eles estão agindo com bastante celeridade até no processo. Eu acho também que deveríamos ter no Brasil sistemas de acreditação privados. Não para substituir o MEC, não é isso. O MEC manteria sua função lá, a sua primazia em termos de autorização de curso, etc. Mas se tivéssemos sistemas de acreditação privados, como tem aí o de medicina, sim, né, o pessoal do SAEM, né? SAEM, que eu também já participei de um processo de acreditação dele, que foi muito bom, por sinal. Primeiro, esses processos de acreditação, como o SAEM, traz muita coisa interessante para a instituição. Porque eles mergulham muito mais profundamente na instituição do que a avaliação de curso do MEC. E como é uma acreditação, eles dão um feedback muito mais extenso e profundo dos problemas encontrados. Então, mesmo que o cara que pagou para ter aquela acreditação não conseguiu obter o título da acreditação, ele sai com um panorama do que ele tem que melhorar ali dentro, muito bem relatado. E ao receber essas acreditações, você tem um selo de mercado interessante, de qualidade. Além de eu ser 5 aqui no MEC, eu tenho uma acreditação de X e Y aqui, que também é muito respeitado pelo mercado. Então, você tem um reforço ali na credibilidade daquela instituição de ensino, além de ter esse retorno. Então, no Brasil não tem muito essa cultura. O SAEM já faz isso há vários anos, muitos anos, mas eu acho que poderia ser uma coisa que poderia se estender, né? Mas, como eu tinha falado, o SEMESP propôs um sistema de acreditação. Eu tenho acompanhado desde o princípio. Está muito bem estruturado para todos os cursos de universidades. Está muito bem estruturado, com indicadores muito mais modernos, e ele está bem categorizado também. Não, parabéns ao SEMESP. Você já tem dezenas de instituições, porque uma inteligência é que eles estão montando o sistema como uma rede, entendeu? Então, isso é muito bacana, porque os pares estão em rede, e isso significa que eles conseguem atingir rapidamente mais instituições, e todas elas vão
começando a se ater aos mesmos indicadores. Legal. Então, eu acho que é um sistema, é uma boa proposição alternativa ao sistema oficial e ele vai terminar influenciando bastante a reforma dos sinais. Porque é aquela história, quem pauta a discussão sai na Sai na vantagem frente. É. e o semestre vai pautar essa discussão. Não, boa. Eu espero essas iniciativas, eu apoio. Eu acho que tem que surgir Semesp, se outros órgãos resolverem também. Eu acho que quanto mais gente está nesse mercado de acreditação e avaliação, acho que é bom. É bom para todo mundo. A minha preocupação hoje com a reforma dos sinais, a reforma do ENAD, todas essas reformas, né, num sistema que é vencedor, que ainda tem muito que melhorar, mas é vencedor, como a gente tinha falando, são 28 anos, né, de uma política pública de continuidade. A minha preocupação é quem está sendo chamado para conduzir o processo. Porque eu entendo o seguinte... Os atores, se eles são competentes os atores, porque, olhem só, o INEP é muito claro para dizer o seguinte, por exemplo, eu como consultor, o INEP não acha sensato que eu seja avaliador também. Então, hoje eu me sinto moralmente impedido de ser um avaliador do INEP. Fui avaliador uma década, tem dezenas de instituições que eu visitei. Como eu sou consultor, o INEP recomenda que eu não faça mais isso. Mas o MEC, na hora de pensar, ok, como é que a gente vai reformar o sistema, quem ele chama? Os consultores. Não só consultores, mas ele chama principalmente as associações de classe, que obviamente vão defender o interesse de quem está sindicalizado, de quem está associado. Sim. Então, não é que a gente não deva vê-los representados, mas a gente tem que entender que isso tem que funcionar como uma agência. Existe um conflito. Tem que ter representantes governamentais, tem que ter representantes do setor produtivo, tem que ter representantes da sociedade civil, para a gente formar um painel amplo para que a discussão seja bem conduzida e não favoreça quem está sendo, vamos dizer, privilegiado na escolha e na composição das comissões, e depois vai ter que defender, vai ter que se justificar as suas opiniões perante os associados. Então, eu acho que não é, novamente, não é que eu estou dizendo que as associações não tenham que participar. Elas têm que participar, mas elas não podem ser as únicas a participar. Porque senão nós vamos ter um desequilíbrio de forças, e isso, sempre que há um desequilíbrio de forças, a política pública fica prejudicada. Sim, é um alerta importante. Nicolini, estamos indo para o fim aqui, mas eu ainda quero fazer mais um questionamento aqui. A nossa vivência, tanto a minha quanto a sua, é muito forte no ensino superior, mas no meu caso, lá na Questioner, já está entrando forte no ensino básico. E uma coisa que eu tenho observado é que os problemas são muito parecidos. Tudo que a gente discutiu aqui focado no ensino superior, se eu transpor isso para o ensino básico, não vai mudar muita coisa. Você tem problema de formação de professores, problemas na estruturação curricular, só que com um adendo de que, no caso do ensino básico, você não tem as diretrizes, você tem a BNCC, e a BNCC ela especifica muito melhor como deve ser o currículo que as DCNs. Você Sim, concorda comigo? Concordo contigo. As DCNs são muito genéricas, muito gerais. No caso do ensino básico, a BNCC já é mais estruturada. A gente optou por uma base e não por um currículo nacional, como acontece na Inglaterra, Singapura, etc. E há uma discussão em cima disso. As escolas, redes públicas, principalmente, já que 80% do mercado é público ainda, no caso do ensino básico, tem uma dificuldade tremenda na construção curricular, que é um problema que a gente encontra também no ensino superior. Quando consegue estruturar o currículo, tem dificuldade em fazer esse currículo entrar no planejamento do professor da maneira correta. Quando entra no planejamento, tem dificuldade em fazer com que o professor lá na ponta execute o que está no planejamento. E quando ela executa, tem a dificuldade de avaliar corretamente aquilo que foi executado. Então, na prática, eu já falei muitas vezes isso aqui, o que é avaliado nem sempre é o que foi ensinado, o que foi ensinado nem sempre é o que está no planejamento, o que está no planejamento nem sempre é o que está no currículo. Né? E aí, aquela brincadeira que eu faço sempre é a esquizofrenia pedagógica.
Isso acontece no superior, a gente sabe disso, e isso acontece no ensino básico, né? É, qual é a tua opinião sobre isso e como você acha que a gente deve atuar no ensino básico? As fórmulas são as mesmas? Eu conheço menos do ensino básico, mas eu procuro sempre ler bastante as BNCCs, por exemplo, eu já li, né, para tentar entender por quê. Porque a lógica da avaliação, né, quando a gente está falando do SAEB, estamos falando do Enem, estamos falando do ENAD, elas são as mesmas lógicas. É uma lógica da avaliação da política pública em última análise. E o problema de sala de aula, eu sou filho de professores, então eu conheço minimamente da realidade. Quando a gente olha para a sala de aula no ensino básico, tanto no ensino público quanto particular, eu vejo que os problemas, o que eu falo no ensino superior, reverbera para quem está no ensino básico. Sim. E faz sentido para eles. Então, eu acho que sim, o que a gente está fazendo no ensino superior vai ter muita adesão no ensino básico. O problema é a escala, que é diferente. Quando a gente pega, por exemplo, um grupo que tem 20 mil estudantes, o que hoje é até um grupo médio no Brasil, né? Nós estamos falando aí que ela vai ter 7, 8 mantidas, vai ter 1.500 professores, 2.000. E já é um grupo grande, né? Quando a gente está falando da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que tem 1.100 escolas, imagina que o problema, aquele processo diagnóstico ainda é relativamente fácil de fazer porque os dados são públicos. Mas a gente vai precisar ensinar o pessoal da gestão escolar em cada escola a ler seu próprio diagnóstico. E depois, quando a gente entrar no treinamento, é um treinamento monstro, né? É um país, vamos dizer que cada faculdade, cada escola tenha 30 professores, nós estamos falando de 30 mil professores a treinar, só no município do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a diferença realmente é, né, a forma como se organizam os currículos, eu acho que isso é um ponto importante, que a gente nunca pode esquecer que o ensino superior é educação profissional, não é educação básica, e tem premissas diferentes, então isso há que ser respeitado, mas tem a questão da escala, que é muito maior, e das forças também de resistência. Por quê? Porque as forças de resistência na faculdade, elas estão organizadas na sala dos professores, na pior das hipóteses. No ensino básico. No ensino básico, elas estão organizadas em sindicatos. Você viu e que muitas vezes o objetivo agora não é o ensino, é derrubar É político. É político. Você viu o que aconteceu no Paraná? Melhor educação do país hoje, dos estados, e aquela confusão, né? Política, né? É política. Eu tive orientando o meu de mestrado, que era o cara que era responsável por todos os recursos humanos na Secretaria de Educação do Estado do Rio. Eu vi ele envelhecer em 3 anos imensamente. É um trabalho hercúleo. É um trabalho hercúleo. Então, assim, são esses os pontos. Tem uma questão política e uma questão de escala, que isso sim torna a coisa diferente. As premissas, tirando a educação básica da educação profissional, agora, a premissa didática do treinamento e da avaliação da aprendizagem, nós estamos falando essencialmente da mesma coisa. É verdade. Nicoline, vou deixar o microfone aberto aí para você divulgar algum projeto pessoal seu, alguma coisa que você queira falar aí para o público. Fique à vontade. Tá bom. O que eu tenho buscado nesses últimos 28 anos é qualificar um ensino superior. Eu sou um apaixonado pela área, sou um apaixonado pela educação profissional. O problema, como eu falei, é que os professores, na grande maioria, não foram formados para isso. Os dirigentes não foram formados para isso. E nós temos um problema de baixa qualificação e, consequentemente, de baixa produtividade tanto em toda a área econômica no Brasil. Ou seja, nós precisamos reformar isso. Só que para reformar isso, a gente parte de um diagnóstico. Ou seja, coordenadores precisam entender o impacto do projeto pedagógico. Professores precisam saber avaliar continuamente a evolução dos estudantes. Por isso que eu montei um currículo.
É um currículo com 18 capacitações para toda a comunidade acadêmica. É para coordenadores, para professores, para estudantes. E fiz a mesma coisa com design curricular. Por quê? Hoje as instituições de ensino muitas vezes não percebem que a maneira como se estrutura o currículo, da maneira como se estrutura que parece a mais adequada, é uma maneira mais cara e que gera piores resultados. Todas as vezes que eu tenho conseguido fazer mudança curricular, eu tenho conseguido diminuir os custos e aumentar a qualidade. Porque o problema do currículo não são as disciplinas componentes, é a articulação de todo o processo. E para isso também, a gente precisa de oficinas para treinar coordenadores, para treinar professores, para treinar estudantes a ser um melhor estudante no processo. Então, Fabrício, o que eu quero dizer para todo mundo que nos assiste é: a gente passou da fase em que preparar profissionais na instituição de ensino é fazer semana pedagógica. Semana pedagógica não dá tempo sequer de atualizar o que aconteceu no semestre na área educacional. Então, a gente está precisando de treinamento. Eu não vou dizer para todo mundo fazer curso de pedagogia de 3 anos, de 4 anos. Mas a gente tem que ter treinamentos que sejam pontuais. Como fazer aprendizagem por competência, como fazer avaliação por competência, como funciona tal método ativo, como funciona aquele outro método. A gente vai precisar de treinamento, e esse treinamento não cabe na semana pedagógica. Eu montei currículos inteiros de aprendizagem nesses temas. E toda vez que vocês quiserem entrar em contato e descobrirem como for, eu gosto de fazer amigos. Boa. Não deixe de seguir Alexandre Nicolini no LinkedIn, tá? Alexandre Nicolini, é muito fácil achar ele lá. Acho que eu estou divulgando aqui, mas... A partir de hoje, com site novo. Site novo, divulga aí. www.alexandrenicolini, tudo junto, .pro.br. Boa. Ele é super acessível. Se você mandar uma mensagem para ele no LinkedIn, ele vai responder, pode ter certeza. E, enfim, é um grande profissional. Nicolini, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio da Educação em Foco. Até a próxima.